Boa noite, boa noite. Enquanto as pessoas vejam o vídeo, eu vou começar já aqui a partilhar. Já temos alguém a ver a nossa live. Seja bem-vindo. Depois se identifica aqui nos comentários, só para nós darmos um olá. WhatsApp. Já tem mais alguém? Vou mandar o link também. Estou aqui a me esquecer. Sejam todos bem-vindos. A nossa live já começou, né? A nossa convidada também já está aqui no estúdio. Então vamos partilhar. O tema é extremamente importante. Então vamos partilhar essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas por ela. E principalmente, né? Eu vou partilhar numa comunidade de design que eu tenho aqui. Principalmente nós, os designers. Essa live é para nós. Eu tenho aqui os designers de Angola, os criativos. Eu vou mandar já para o nosso grupo, onde estamos todos, para ver se essa problemática aqui seja dissipada. Temos 3 pessoas na nossa live e essa live é uma live especial porque, para aquelas pessoas que nos acompanham, sabem, nós depois do Fórum de Marketing Digital, tivemos a nos perguntar, nós já levamos as pessoas a uma fasquia muito alta. O que é que vamos trazer depois? Então tivemos a nos guardar e não há forma melhor de nós voltarmos a trazer os nossos conteúdos que tanto gostamos, se não com essa live que traz um tema muito importante, né? Então, sejam todos bem-vindos à nossa live. Continuem a partilhar a mesma para que mais pessoas possam ser alcançadas. A nossa convidada vai se apresentar daqui a pouco e hoje nós vamos falar sobre a teoria do tudólogo, como fica o design gráfico nessa era do faz tudo, em que as empresas, não estou a mandar um rap para as empresas, né? Mas em que as empresas estão aí a dizer que querem contratar design gráfico e nós vemos nos requisitos, parecem que estão a procurar um super profissional, alguém que entende de gestão de marketing, que entende de gestão de redes sociais, entende de tráfego pago. Somos 4 pessoas aqui e vamos continuar a partilhar. Acredito que mais pessoas vão se juntar a nós. Então, nessa era em que nós vemos uma empresa como, né, não vamos aqui, como a Boldiva, a fazer um anúncio que está precisando de um design gráfico, e nós vamos ler os requisitos, até alguém que entenda de web design, mas o que é que o design gráfico tem a ver com essas todas as funções que estão a pedir? E o que é que vem muito em nossa mente? Será que as empresas sabem qual é a função de um design gráfico? Será que elas desconhecem, por isso é que elas trazem essa confusão? Então é por isso que eu
eu não estou aqui, estou aqui já a tirar as minhas vestes. Aqui sou design miúdo. Sou um design miúdo. Então, trouxemos alguém muito experiente. E eu vou meter a nossa convidada aqui no nosso estúdio e ela própria vai se apresentar. Ela já tá aqui no nosso estúdio. Ana Cristina, boa noite. Mais uma vez, porque nós já estamos aqui desde as 19. Ah, bem certo, desde 19. Mana, seja Ah, bem-vindo. muito obrigada. Essa que é o nosso espaço, o Segredo Digital. Para aquelas pessoas que não conhecem, né? Esse espaço visa desvendar alguns segredos que nós temos no mundo digital e graças à iniciativa de muita gente, o Segredo Digital saiu do digital e realizamos um fórum de marketing digital no passado dia 10 de maio, mas não estamos aqui para falar sobre o fórum de marketing digital, vamos ver lá as fotos e os vídeos. Hoje estamos aqui para falar sobre o design gráfico. Eu vou pedir à nossa convidada que se apresente. Nós fizemos aí um resumo pequeno, ela vai se apresentar e vai vos cumprimentar, né? Mana, está à vontade. Ok. Cristina Elizabeth é o meu nome. Sou uma design gráfica pleno. Ainda não sou sênior, mas vou a caminho desse Anos de status. experiência. Três. 3 anos de experiências apenas, e graças a Deus. Então, Apenas. a minha área de atuação é essa, design gráfico. Mana, e eu fiz, né? E eu vou pedir às pessoas que estão a nos ver, que deixam também as vossas perguntas. Eu tenho aqui algumas perguntas para começarmos já a tirar. É a primeira vez, não vou ser ignorante, não vou mentir, porque acredito que tem muita gente também que está. Uma menina, uma moça, uma mulher no design Ah, gráfico. não. E eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com a Mana, não com a Mana, mas com um dos trabalhos da Mana, foi porque ela trabalhou na identidade visual do concerto do Jeremias Evaristo, que por acaso também é meu padrinho, e eu logo que vi aquela identidade visual, eu queria saber quem era o design. Eu queria saber quem era o design. Depois, quando eu fui saber, é a designer, e eu fiquei uau, 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 uau. Eu tenho que ter o contato, e por acaso fiz pedido de amizade no Facebook, a Mana me aceitou, e começamos aí. A Mana até deu uma pilha no fórum do Marketing Digital. Por motivos, a Leio não se fez presente, mas esteve aí conosco a dar aquela força. Então, como é que acontece isso, mano? Nos conta ainda um pouco, antes de entrarmos no tema, de ires para essa área que muitas vezes nós relacionamos com rapazes ou com homens. Olha, eu acredito que, na verdade, tudo começou porque, desde a minha adolescência, eu tive sempre o gosto de fazer desenhos, desenhar rostos de pessoas, não é? Mas vem os estudos, ensino médio, ensino superior, e parei de desenhar como amadora, né? De forma natural. E as pessoas gostavam, até as pessoas, na verdade, pensavam que eu seria uma artista plástica, mas não. Com o tempo fui deixando aquela prática de desenho e tudo mais. E comecei, na verdade, uma arte, aquilo foi um convite digital. E eu fiz Certo? essa arte na plataforma Quem Canva, não, quem não começou do bem como convite amadora para digital, minha é a sobrinha. mesma coisa. Então, fiz o convite para minha sobrinha, assim, bem amador mesmo, bem amador. Mas na minha mente, ela usou, né? A minha irmã usou o convite, foi espalhando o convite. E o que me veio em mente é:
Por que não fazer dinheiro com isso? Então, a partir daí, eu fui aperfeiçoando, claro, com o Canva, de princípio. Fiquei muito tempo, né, na prática com a plataforma Canva, mas depois surge realmente a necessidade da, da maior plataforma de design, que é o Photoshop. Tive de me Mano, aperfeiçoar nessa plataforma. nós temos basicamente a mesma experiência. Quem me conhece sabe que o Canva é que me trouxe aqui. O Canva é que me trouxe nesse mundo de design gráfico. E muitos, né? Isso também é uma temática que depois vamos ter que falar. Porque muitos têm não gostam dos criativos do Canva, dizem, não, design do Canva, falavam muito mal. Então, eu disse a Mana no off, que eu tenho 2 anos de design, mas não é verdade, porque se contamos com Canva, tem muito tempo, mas tenho mesmo só 2 anos de design com Adobe. E eu gostaria já de perguntar a Mana, se já pensou, já te pediram para fazer algo fora da tua função como design gráfico? E como é que lidaste com isso? Como é que foi essa situação de falarem, não, agora queremos que faças um anúncio? Olha, já sim, já sim. O primeiro episódio é porque eu no currículo, na ansiedade de procurar por emprego, nós colocamos tudo o que sabemos fazer. E a empresa gosta, né? Sabe tudo. Sabe tráfego pago, sabe design, sabe editar vídeos. Então, você quando coloca tudo aí, as empresas recebem isso De bom e agrado. de bom agrado e chegam na sua imaginação a acreditar que você sabe muito mais daquilo que você apresentou no currículo. Por parte, sim, houve um episódio que sim, fiz o que não estava no contrato. Em alguns momentos eram trabalhos até de secretários, editar documentos. Então, um design para fazer um trabalho de secretário fica meio Complicado. complicado. Fica meio complicado. Bem, aceitamos por causa do medo de perder o emprego. E aceitamos porque não nos posicionamos. Acreditamos que se falarmos não, isso não é meu trabalho. Pensamos Amanhã mesmo que tem uma carta de teremos demissão. maus olhares. Amanhã já temos uma carta de demissão. Eu não estou aqui para falar, eu tenho 1000 funções, então não vou falar que também já passei por isso. Porque hoje não estou aqui para. Não sou o pré-eleitor, sou o moderador dessa conversa boa. E a Mana falou aqui uma verdade, e isso que estávamos a lidar durante a semana. No domingo eu fiz um post e a maior parte das pessoas que me mandaram disseram a falta de emprego é o principal motivo que tem feito muitas pessoas agregarem muitas coisas no currículo. E isso Sim, também é que faz com que as empresas entendam que um design gráfico, ou confundam, né? Que um design gráfico faz isso. E eu me pergunto se isso tem acontecido por falta de informação, porque eu acredito que as empresas têm um sistema de recrutamento muito forte e sabem quais as funções de um determinado profissional. Eu me lembro que no mês de abril eu fiz um flyer para uma empresa que estava a precisar de um design gráfico, mas as coisas que pediram aí não era de design gráfico. Eu, como estava a suceder, o designer que estava a entrar estava a me suceder naquele cargo, naquela empresa, eu disse, talvez seja porque eu fazia esse trabalho e eles acreditam que um design gráfico faz isso. Mas quando eu comecei a ver os flyers das empresas, das outras empresas,
e o recrutamento e os requisitos são sempre os mesmos. Design gráfico tem que entender de Premiere, que tem edição de vídeo, tem que entender de gestão de redes sociais. Por que as empresas, E a web pergunta que design, nunca se faz, e web design, por que as empresas assim mesmo. começaram a confundir os papéis? O que aconteceu? O que faz? Será que somos nós, os designers, os culpados, porque não estamos a saber se posicionar? Na verdade, as empresas querem, na maior parte das vezes, um super-herói, né? Um super-herói que faz tudo, que sabe de tudo. E ainda que você seja específica em colocar a tua área de atuação, que é design gráfico, eles vão te perguntar: você sabe fazer tráfego pago? Você que sabe vai dizer não. Você que sabe vai dizer não. Então a gente mesmo responde sim, sei É isso fazer. aí. Sabe editar vídeos? Sim, sei fazer. Por parte, nós é que estamos a nos posicionar de maneira errada. Tá bom, se sabes fazer, se apresentamos aquilo que nós sabemos fazer, então também devemos dizer sim, sei fazer. Nesse caso, também vou ganhar conforme aquilo que eu sei fazer, né? Tenho que E outra ganhar coisa, como editor de vídeo. Uhum. e outra coisa é isso, mano. Te pagam apenas o salário de design gráfico, mas você tem Aham. uma das funções à tua frente. E eu gostaria, e algo que a maior parte das pessoas estão a se perguntar, Mano Satatula, já vamos responder a tua questão, é muito boa. Como é que nós trabalhamos com criativos? Nós somos criativos e a nossa mente tem que estar aberta para termos inspirações, senão vamos ser designer do Pinterest, designer que encontra, designer do Canva, que encontra artes pré-criadas e faz só, mexe só aqui, mexe só aí e tá. Não consegue criar nada. Nós, como somos criativos, não precisamos de ter uma mente aberta ao ponto de não ter muita coisa na nossa mão ou a fazer muita coisa. Não sei se a Mana conseguiu entender Repete a minha. a pergunta. Nessa de design fazer outras funções que não tem nada a ver com a sua área, não afeta o nosso lado criativo, fazendo com que alguns designers, em vez de darem Ok. bons resultados, tenham feito imitações, porque já não tem tempo de fazer design, só tem tempo já de Aham. trabalhar com anúncios e tudo mais. Ok. Na verdade, afeta. Acaba afetando muito porque a qualidade do trabalho cai. Cai muito porque nós somos humanos e os criativos chegam a uma fase que entra num vazio de criatividade e que ele Ok, o precisa ganhar criativo. inspiração. Sim. E se não ganhar inspiração, não tem como trazer um trabalho de qualidade, com estratégia visual que as empresas desejam. Então, vou me focar em quê? Em que momento eu vou tirar um tempo para eu relaxar, pegar um ar, ganhar inspiração? Então, e as empresas são daquelas que querem já e agora. Trabalho, querem que eu entregue o trabalho assim, a tempo e hora, na hora que eles quiserem. Eles pensam que não precisamos beber uma água, ter uma refeição boa, ter um bom sono, para vir aquelas inspirações de estratégias visuais que eles tanto desejam. Então, se afeta muito, hum, e se sobrecarregar com várias tarefas, claro, afeta na qualidade do trabalho. E olha, essa semana acho que todo mundo estava a conspirar para termos essa live, essa conversa. Essa semana
nós estamos a trabalhar em um projeto que eu digo que é grande, né? Depois vamos partilhar para as pessoas, é grande. E nessa de trabalhar para o projeto, eu tive bloqueio criativo. Sou designer, sou gestor de redes sociais, sou, sou gestor de E tráfego és pago. humano. E E és humano, humano. e filho, estudante. E Ai. nessa eu peguei, eu disse, não, como tem muita coisa para fazer, eu não vou fazer aqui, vou em casa com mais calma, vou fazer isso. Eu assim a sair, peguei já o computador, meti na pasta, eu assim a sair. Alguém me pergunta, como é que ficou aquela situação? Eu olhei para a pessoa, queria lhe falar, oh, como assim? Como é que ficou aquela situação? Se eu tenho que ter um pouco de tempo para pensar, porque é um projeto mesmo grande, para pensar no projeto, analisar, ver outras coisas, buscar inspiração daqui e dali, para trazer um bom resultado. Mas eu parei e disse, não, vou trabalhar em casa. Só foi mesmo essa a resposta, vou trabalhar em casa. E eu acredito que nessa de fazermos tudo, de sermos os tudólogos, né? Nós os designers somos os tudólogos, dentro das corporativas, tem feito com que até os RHs mudaram a forma de pedir um design gráfico nas empresas. E nós não estamos a entregar mais um trabalho de qualidade. E antes mesmo de irmos numa questão que temos aqui, eu gostaria que a Mana respondesse o Mano Satetula que pergunta, mas nós que usamos o Canva não somos designer. Eu tenho minha opinião sobre isso, mas eu vou deixar que a Mana, que tem 3 anos de experiência nisso e usou muito o Canva, nos responda. Nós que usamos o Canva não somos designer. Vou te confessar uma coisa. Eu não sei, por parte dos outros designers, mas ainda nesses 3 anos de experiência, eu confesso que ainda uso o Canva. Porque o Canva hoje foi atualizado e ainda traz muitas ferramentas que o designer deve e pode usar. Qual é, como é que ele diz? Qual é o objetivo do Canva? É que todos consigam, independentemente da profissão que ele tem, consigam encontrar no Canva uma solução para aquela especialidade dele. E um programador pode usar um Canva, um web design pode usar o Canva, um design gráfico pode usar o Canva. Eu ainda utilizo o Canva. E, bem, eu não digo propriamente que é um designer. Um enfermeiro pode usar o Canva, mas não é um designer. Né? Ele utiliza o Canva porque tem uma ferramenta que ele precisa para poder realizar a sua tarefa dentro da área de enfermagem. O que também pode acontecer com o programador. Não é design, mas encontra no Canva alguma ferramenta, alguma coisa que ele precisa utilizar para realizar a sua tarefa. Então, não propriamente dito é um designer, mas um design pode usar o Canva. Olha, e eu não podia falar melhor daquilo que a Amanda falou, porque eu acredito que designer é alguém especialista, né? Alguém que se especializou nisso. E eu chamo as pessoas que usam o Canva de criativo. São criativos porque encontram uma arte pré-criada, depois vão só meter aqui, porque eles pensam, né? Nós pensamos, nós quando estamos a usar o Canva. E eu durante muito tempo, acho que o Edivaldo está aí, durante muito tempo sofri bullying por usar o Canva. O Irênio também tem que estar aqui Eu nessa já me live. doi. por usar o Canva, era do tipo, estamos assim a trabalhar, manda ainda a captura de tela do teu computador, quero ver algo.
Falei, do nada. Tá fixe. Faço a captura e mando. Estás a usar o Canva? Não faz isso. Não, era sempre a mesma coisa. Não faz isso. Eu uma vez estava assim com o Irênio. Eu estou assim, tô olhando no material que ele estava me apresentando. Ele disse, não, isso eu já vi. Isso aqui tiraste no Canva. Não, não tiraste no Canva. E é aquilo que a Mana disse, né? Os designers no mundo todo menosprezam muito o Canva. Menosprezam, mas é uma ferramenta boa e é rápida. Em vez de Ela é bem rápida porque ela dá uma inspiração assim na hora, porque lá você encontra vários templates, coisas já feitas. Eu acredito que a minha mentalidade foi mudando, por quê? Porque eu comecei a ter uma estratégia a usar o Canva. Agora o Canva serve para mim simplesmente como inspiração também, essencialmente como inspiração. Dá um vazio e eu vou para lá e vejo o posicionamento de uma certa arte, pego uma segunda, uma terceira, uma quarta e ao juntar vem uma certa criatividade que no Photoshop eu consigo fazer perfeitamente. Então é uma estratégia pessoal da minha parte, principalmente quando vem um vazio criativo. um bloqueio criativo. E voltando às Yeah. nossas questões, eu gostaria de perguntar, Mana, tu achas que essa cobrança por multitarefa tem desvalorizado a nossa área como design gráfico? Agora saiu já da veste de gestor de social media. Tem desvalorizado os design gráficos? Saber de tudo um pouco não é errado. Yeah. Eu comecei a entender isso, que saber de tudo um pouco não é errado, mas quando você se foca naquilo que realmente deve ser a tua tarefa, principalmente na prestação de serviço para as instituições que empregam, há sim uma necessidade de se focar naquilo. Há sim uma necessidade de se focar naquilo que é a tua tarefa. Alguém me dizia que quando você sabe fazer uma coisa, faz mesmo bem. Yeah. Faz mesmo bem, faz mesmo perfeitamente. Se é arrumar a cama, então arruma mesmo bem, arruma mesmo perfeitamente. Onde as pessoas vão dizer, vão olhar e dizer, mas quem arrumou essa mesa? Quem arrumou essa cama? Tá vendo? Quem foi o design? E vem algo diferente. Nem que for para fazer uma limpeza. Se existem dois tipos de pessoas que fazem limpeza. Tem aquelas pessoas mesmo, e a boa. Quando você chega, sente, não. Hoje quem fez limpeza é a senhora fulana. Por quê? Porque você vê a diferença. Porque essa pessoa se dedica nisso, se especializou naquilo. Então, também é uma necessidade da nossa parte, como designers gráficos, em nos focarmos naquilo que nós sabemos fazer e entregarmos um trabalho perfeito. Eu já neguei trabalho. Eu já neguei trabalho como design gráfico porque eu olhei para o trabalho, eu vi isso aqui é muito complexo e a pessoa quer algo bom para depois não levar um trabalho mal feito, depois perguntarem quem é o design, é o Dário, e depois verem, Dário, não, ele fez esse trabalho aqui, não. Eu chegava mesmo assim na pessoa e dizia, não, mano, por favor, obrigado por essa oportunidade, mas eu não vou, não tenho tempo de fazer a vossa arte. Se puder, posso sugerir alguém. Yeah, é mesmo naquilo de tipo, você tem que entregar o bom, as pessoas precisam disso. E nessa essa cobrança tem desvalorizado alguns design gráficos? Eu acredito que não, né? Aquilo que a Mana disse, eu acredito que não. Porque nós, design gráfico, precisamos nos posicionar. Precisamos de deixar de ser o tudólogo. Eu às vezes digo que muitos só são sobrecarregados porque eles não sabem se colocar na sua função. Se você é bom designer, a empresa vai ter que te deixar mesmo na tua área, vai olhar mesmo para ti e vai dizer, não,
se nós lhe colocar ele a gerir a nossa página, vai complicar aqui as coisas. Ele já não vai nos entregar o design como devia nos entregar. Então vamos lhe deixar lá na área dele, no Photoshop, no computador, ele fica mesmo aí. Mas vamos contratar um gestor De redes de social sociais. media, de redes sociais, um gestor de tráfego pago para nos dar o suporte. Então, quando um designer chega, o chefe chega na empresa e pergunta quem entende de anúncio? Eu. E gestão de redes? Eu. E depois vem isso. As empresas depois olham para nós e dizem, tá bom, o design gráfico faz isso, porque o fulano que já passou aqui nos mostrou que realmente um design faz isso. E eu tenho também aqui mais uma pergunta, depois vamos responder as perguntas dos nossos comentários. Como isso isso aqui é importante, eu acredito que é muito importante. Como isso, e nessa era de jovens que estão à procura de um emprego, e muitos precisam do primeiro emprego, e muitos designers, como é que essa cobrança tem nos afetado emocionalmente? Você olha para uma empresa tipo uma Total, uma Bodiva, uma Sonangol, entre outras empresas grandes, e é teu sonho, né? Trabalhar numa corporativa, e você vê que elas estão a precisar de um design gráfico. Você entende da área, tens até o certificado de um centro de formação que fizeste o design gráfico, mas olhas para os requisitos que a mesma empresa está a pedir e você vê, não faz isso. Eu gostaria de estar aí, eu quero o meu primeiro emprego, mas o requisito é mesmo esse. E eu ainda vi uma publicidade da Unitel. Eu vi uma da Unitel, espero que eles também, essa internet da Unitel, para eles não cortarem. Vi uma publicidade da Unitel e eles estavam a precisar do design gráfico. E eles estavam a pedir alguém licenciado em design gráfico. E eu olhei para as universidades do nosso país e vi qual das nossas universidades tem a licenciatura de design gráfico. Tem uma, né? Mas é agora, essa começou agora. Os alunos que estão lá vão terminar daqui em 2030 ou 2029. Ainda nem terminaram. Ainda nem terminaram, mas já estão a pedir alguém licenciado em design gráfico. E eu olhei para aquilo e disse, como é que eu vou entrar numa empresa como essa se está-me a pedir licenciatura? Então, como é que isso tem afetado mentalmente os profissionais de design gráfico, nós, os criativos? Essa pergunta foi bem extensa. Yeah. Olha, e nem vocês homens, imagina nós mulheres. Que são poucas. Somos poucas e que tudo por nada é uma ansiedade, uma depressão, já não quero mais continuar. Bem, eu acredito que da nossa parte, como profissionais, devemos aprender a aceitar o processo criativo. Devemos aprender a aceitar o processo criativo e também falta esse posicionamento da parte das empresas de aceitar esse processo criativo. Porque, claro, a minha primeira arte que eu fiz não é igual à última arte que eu fiz. Há muita diferença, tanto de qualidade. É um arco-íris. Aquilo não pode sair Depois foi um convite de criança, é um arco-íris. Yeah. Então, se nós aceitarmos esse processo criativo, quanto da nossa parte, quanto da parte das empresas, as coisas fluem melhor. E eu acredito que as empresas têm uma grande responsabilidade nisso,
principalmente quando as empresas, normalmente quando as empresas trazem um monte de requisitos e tarefas que esse designer tende a fazer nesta mesma empresa, é porque eles não trabalharam na constituição de uma equipe completa. Yeah. Certo, certo. Por não trabalharem na constituição de uma equipe completa, eles acabam encarregando ou sobrecarregando o designer gráfico a fazer tarefas que não é responsabilidade dele. Ele não sabe fazer. Ou se sabe fazer, não o faz perfeitamente. Faz de modo amador ou genérico, ou só sabe um pouquinho, precisa aperfeiçoar. Então, é isso. Muitas das empresas, quando trazem esse monte de requisitos, de tarefas, é porque eles não trabalharam em pegar os especialistas certos. Então, eles sobrecarregam o design gráfico para fazer todas essas tarefas. Não é porque olham para aquilo, olham para a pessoa e dizem, não, nós se pegamos um gestor. E outra coisa que nós não falamos pouco aqui no nosso país. Existe design gráfico, existe o diretor criativo. Essa aqui também são duas pessoas, Certo. duas funções, duas profissões diferentes. O design gráfico só trabalha mesmo com a ideia que vem. Ele tem a sua ideia e também ajuda, mas ele só trabalha com a ideia que vem do diretor criativo. Isso falamos pouco. As empresas, vejam, eu vou contratar um diretor criativo, vou lhe pagar 150 mil. Vou contratar um videomaker, os mais caros, os mais caros. Os mais caros, vocês são os mais caros, videomaker. Uns 250 mil. Vou contratar o gestor de tráfego pago, nos pagam mal. Nós gestores nos pagam mal. 50 mil quase. Eu vou contratar o gestor de redes sociais. As empresas vejam muito nisso. Eu vou gastar quase 1 milhão, quase 1 milhão de kwanzas para ter esses todos os profissionais. Então, por que eu não pego? Até muitas, não é porque vão dar formação no design gráfico, obrigam. Tu tens que entender sobre essa área, você é design gráfico, você tem que aprender sobre isso. E o design gráfico olha para aquilo e vê, meu primeiro emprego, meu emprego e meu ganha-pão, não posso deixar perder, não posso perder esse emprego, então preciso Essa oportunidade. oportunidade. Vou falar só, eu sei, eu me lembro de um cenário no meu primeiro emprego, eu fiz algo, acho que na minha primeira semana, o meu chefe ligou para mim, eu não sabia como transformar um documento de PDF para Word e editar o mesmo, e aquele documento era um documento que fosse escaneado. Eu me ligaram, sabe, transformar um documento de PDF para Word. Eu li primeira semana, primeira coisa, eu não era nada era só mesmo operador de caixa. E eu olhei para aquilo e disse, sei. E eu peguei, procurei vários vídeos no YouTube, lutei tanto, depois no final de contas, comecei aquelas 10, terminei 16. Quando no final de contas dei conta que aquilo era uma imagem, era um scanner, não tinha como se editar. Mas eu passei nesse processo. Então, o primeiro emprego faz isso. O primeiro emprego faz isso com a pessoa. O primeiro emprego tem dessas. Por quê? Porque você também não quer parecer que não sabe nada além daquilo que é a tua tarefa. Certo. Então temos tenho que mostrar que eu sei alguma coisa. Pelo menos vou ter que dizer. E chegamos nessas situações em que não conseguimos responder aquilo que eles nos pediram. Então, eu acredito que aí vem a questão do posicionamento, do saber dizer, não sei.
Sei. Só sei um pouquinho, porque sim, tem aquelas situações que a gente só sabe mesmo um pouquinho. Não é especialista, não tem anos naquela determinada tarefa. Então, é uma questão de sermos realistas, de sabermos dizer não, não sei, vou tentar. Então, usar essas palavras, essas respostas, ajudam muito também a empresa quanto àquilo que é entregar certas tarefas para nós. E eu gostaria de Então, fazer é uma isso. pergunta que surgiu aqui agora. Mano, como é que nessa era em que nós temos muitas pessoas desempregadas, essa teoria do tudólogo, que não se aplica só apenas na nossa área, estamos aqui apenas a falar da nossa área, mas não se aplica apenas na nossa área. Se aplica em todas as áreas e alguém comentou comigo que até um contabilista tem que entender sobre fiscalidade, fiscalização, várias coisas. Então, não se aplica apenas na nossa área. Nessa era em que muita gente está sem emprego, essa teoria do tudólogo vai terminar na visão da Mana. Nós ainda Não, vamos. eu acredito que está muito longe de terminar. Está muito longe de terminar, principalmente por parte das empresas. Yeah. E porque nós que estamos à procura do emprego é que olhamos para os requisitos. Então pensamos, como querem um design gráfico e esses são todos os requisitos, então o design gráfico tem que saber tudo isso. E nós vamos à procura pelo conhecimento para conseguir responder aqueles que são os requisitos dessa mesma empresa. Então, acredito que está muito longe, principalmente porque são eles que fazem esses requisitos. E nós, como Olha, estamos desesperados, acabamos por entrar naquilo que é a onda das empresas. olha, eu gostaria de pedir a alguém que está, as pessoas que estão aqui, se tem alguém que está a fazer recursos humanos, por favor, olhem bem nos recrutamentos da forma como têm pedido os profissionais, porque e tem que ser mesmo explícito, e isso eu também já fiz currículo, e algumas vezes eu olho para alguns currículos e digo, não, não é necessário colocar isso, não faz isso. E muitas, acho que precisam colocar mesmo, as pessoas do RH precisam colocar, estamos a precisar de design gráfico, alguém que entende do Canva, né, para as pessoas que estavam aqui a falar sobre de alguém que entenda sobre o Canva, porque é uma ferramenta boa e ajuda muito, alguém que entenda sobre o Photoshop, alguém que entenda sobre o Illustrator, alguém que entenda sobre o InDesign, CorelDRAW, yeah. Alguém que entenda Uhum. sobre essas ferramentas, estamos a precisar. Agora, quando forem procurar um gestor de social media, pedem duas funções. E isso aqui é um conselho que eu estou a dar. Pedem duas funções. Alguém de social media tem que entender, social media obrigatoriamente, tem que entender de tráfego pago. Porque o tráfego pago é a parte mais, é uma das partes do social media, e o social media é a parte mais ampla dessa área. Então tem que entender. E temos que começar a recrutar social media. Nós estamos a abrir formações de social media, as pessoas que estão a se formar aí vão ser empregados aonde? Então precisamos que as empresas pedem mesmo e saibam procurar profissionais, porque estamos a colocar muitas funções e nós podemos acabar com essa teoria do tudólogo, né? Porque não vamos conseguir acabar numa gama, né? Numa gama de todas as empresas em Angola, mas se uma empresa, através dessa live, através dos nossos conteúdos,
aprender a fazer um recrutamento de um design gráfico, eu acho que isso é o que mais importa e esse é o nosso objetivo aqui nessa live. E eu gostaria que a Mana respondesse uma das questões que foi aqui feita também pelo nosso irmão Satetula. Eu chamo meu irmão porque ele sabe. Ele pergunta, num ambiente, num cenário em que a profissão de design gráfico é muito associada a homens, como é lidar com o espanto das pessoas ao verem uma mulher designer gráfica? Olhar ela mesmo. Ai, eu entendi a pergunta, pois embora o nosso moderador não se faz aqui presente, Mana, acho que é a rede dele. Voltei. Ah, que bom. Estavas a dizer sobre ser Sim, designer gráfica. num cenário em que nós estamos acostumados, eu também, né? Estamos acostumados, quando você chega num sítio, encontra, pelo menos nas gráficas que nós conhecemos, encontras a uma menina, uma mulher, na recepção. É uma recepção, mas quem vai tratar contigo sobre as artes tem sempre um homem, nunca tem uma mulher numa cadeira aí a trabalhar com os criativos. Como é lidar com isso num cenário em que as pessoas sabem que essa profissão é muito associada aos homens? Da minha parte, é fácil, porque quando eu sei fazer uma coisa, eu procuro fazê-lo bem. Então, lidar com aqueles olhares do tipo, ela sabe mesmo fazer? Mostre no teu portfólio, envia ainda. Queremos ver uma prova se realmente sabe. Então, da minha parte é fácil. Eu consigo lidar assim, de maneira normal. Talvez principalmente porque a minha área de formação, licenciatura, também é uma área em que envolve mais homens, onde está envolvido mais homens, engenharia informática. Então, já lido com Amanda, muitos desde o homens ao médio, redor. desde o médio, desde o Fomos médio. poucas mulheres e também fomos poucas mulheres a terminar a formação. E esse ambiente de design gráfico também é outra coisa. Encontrei muitos homens. Então, acredito que aprendi a lidar muito rápido e facilmente essa situação. Eu, de princípio, trabalhei como freelancer e ainda trabalho como freelancer. E os meus trabalhos eu envio pelo WhatsApp para o cliente e envio para o WhatsApp para o cliente e o cliente faz a sua análise e tudo mais e volto a reenviar o trabalho perfeitamente. E já cheguei em momentos como eu respondia pela minha marca, Betbox, então todo o logotipo, toda a página do Facebook é Betbox. Então não sabiam quem está atrás. Eu fazia o patrocínio dos serviços, respondia no WhatsApp e não sabiam quem está atrás, quem está respondendo. E quando ouviam a minha voz pelo áudio, acabavam por dizer: como assim? Uma mulher? Não é possível. Envia uma tua foto para poder ver se realmente é mulher ou não. E eu lidava isso assim, de uma forma muito engraçada, muito animada, sem estresse. Sem estresse. Temos aí a pergunta do nosso irmão Satula respondida. E eu também, eu nunca me pediram o portfólio por estar a representar algumas empresas e elas beijam muito a empresa, acreditamos que o design que está aí atrás é bom. Então, mas eu acredito que muitos designers
principalmente nós homens, não nos pedem muito isso. Vejo alguns a partilhar, a postarem no Insta e tudo mais, mas nós não nos pedem. Isso mesmo só aconteceu por ter isso e acreditamos que o nosso mercado ainda tem esse machismo nessa área, mas eu vi o trabalho, tenho uma t-shirt, eu tenho uma t-shirt, até tinha que estar aqui com a minha t-shirt, está bem distante. Tinha que estar aqui com a minha t-shirt, que é a Mani que fez o design. A t-shirt é super, super bonita. O design está super. Então, independentemente de ser mulher, o trabalho fala por si, tal como a Mana disse, né? O trabalho fala por si. E as empresas, é mesmo nisso, né? As empresas têm disso e nós acreditamos que é muito falta de informação. Design gráfico, não Na entendo. verdade, no final de tudo, as empresas só querem o resultado. Yeah, independentemente da pessoa que está a fazer, independentemente da plataforma que estiver a usar, se a plataforma que você usou for o Canva ou não, eles não querem saber. O cliente só quer resultado. Se o resultado for perfeito, for bom, então eles vão aceitar, vão continuar contigo. Olha, vamos aqui puxar fatura, mas eu já fiz muito dinheiro com Canva e eu digo que fiz uma análise, eu já fiz mais dinheiro com Canva do que com Photoshop. Já fiz mais dinheiro com Canva e os clientes não sabem, eles não sabem se eu fiz aquilo e eles amaram, viram, não, Yeah. sim senhora, essa arte. E às vezes quando você faz um trabalho, diz, não, esse trabalho, não, o cliente não gosta. E eu tenho um critério como designer, que eu tenho que mudar. Eu digo, se eu fazer uma arte e mandar para o cliente, depois ele fazer as suas alterações, estragar a arte, olhar, e eu mando para mais pessoas, eu mando para o Edivaldo sempre. Fazer a arte, estragar a arte, eu mando no Edivaldo ver. Ele vê, analisa e diz, mano, não, a primeira ideia estava boa, mas agora estragou tudo. A arte está toda estragada e tudo mais. E eu digo no cliente, quando perguntarem quem fez, não coloca o meu nome, porque essa arte não está do jeito que devia estar, porque houve muita mexa aí, meu primo disse para meter isso, vamos ainda tentar isso, e a arte estraga o belo da arte. E eu gostaria que a Amanda deixasse dois conselhos ou três conselhos para as pessoas que estão a começar agora, para os designers gráficos, e um, para os designers gráficos, e dois, para as empresas que recrutam, que nos fazem essa confusão nas nossas cabeças e nos cobrar tanta coisa que um designer gráfico não devia fazer. Bem, o primeiro conselho é para aquelas pessoas que estão a iniciar agora. Continue. Termine o que você começou. Yeah. Termine o que você começou. Haverá muitos momentos de vazio criativo, haverá momentos de desespero pela busca do primeiro emprego. Se começares como freelancer, melhor ainda. Aquilo que você sabe, faz. Vá para a tua família e pergunta: será que vocês pagariam por esse serviço? Então, as primeiras que poderiam nos dar apoio serão as nossas famílias, serão os nossos amigos, as pessoas que estão próximas de nós. Porque eu comecei assim, comecei enviando trabalhos para os meus familiares e da parte deles, sim, disseram, não tá bom, precisas melhorar aqui, precisas aperfeiçoar, precisas conhecer mais ferramentas que podem te ajudar a aperfeiçoar. Então, a palavra-chave é termine o que você começou, porque ainda acreditamos que quando há foco naquilo que realmente nós queremos fazer, os resultados virão. Tarde ou cedo, esses resultados virão. Agora, para as empresas, que saibam
constituir as equipes completas, de forma completas. Principalmente as empresas de marketing, um trabalho a mais, né? Claro, não deixo de parte outros setores que saibam constituir as equipes perfeitas, que tenham mesmo um especialista em design gráfico, que tenham especialistas em edição de vídeos, que tenham especialistas para tratar sobre os textos, essas questões de língua portuguesa, para as devidas legendas nas redes sociais, que tenham mesmo especialistas em cameraman, né? Então, quando as equipes são bem constituídas e completas, o trabalho também é prestado com mais qualidade, onde cada um sabe realmente qual é a sua tarefa, cada um sabe realmente o que fazer. E com as equipes de maneira completa, de forma completa, com certeza os especialistas vão trazer os trabalhos, vão entregar trabalhos com mais qualidade. E isso vai servir como estratégia visual para a empresa, a imagem da empresa. Mas muito obrigado, Mana Cristina, por essa oportunidade que nos dá e por essa volta que dá nesse nosso espaço de live, aqui nessa página pequena. E o objetivo mesmo desse programa, dessas lives, é isso que aconteceu aqui hoje, para aquelas pessoas que vão nos acompanhar. Segredo Digital, crescemos juntos. Então, o objetivo é crescer, que nós todos nos ajudamos, né? Que quem sabe partilha para aquelas pessoas que não sabem e aquelas pessoas que sabem, assim sucessivamente. E nós tivemos hoje a oportunidade de ter essa profissional que eu já admiro, eu já admiro. Só faltava mesmo ver aqui a público e dizer, só faltava falar isso ao público. É super naquilo que ela faz e não precisam pedir portfólio. Eu já estou a dizer, não precisam. Não precisam, porque se verem um único trabalho, basta. E nós queremos profissionais assim, que as suas obras falam por si e não é necessário muita coisa. E para as empresas, não estamos a ser vossos, não estamos a vos reirar, né? Nós só queremos que as profissões sejam valorizadas e principalmente essa profissão que nós atuamos, né? Porque nós acreditamos que nós podemos dar mais, mas quando somos sobrecarregados, nós não conseguimos entregar aquilo que queremos entregar, aquilo que estamos propostos a entregar. Então, deixem que o criativo seja criativo, deixem que o gestor de social media seja o gestor de social media e deixem que o videomaker seja o gestor, o videomaker. Eu, esses dias, me aventurei, não terminei o vídeo, me aventurei a trabalhar no Premiere. Eu, assim, a trabalhar, fiz uma captura de tela e mandei para o meu estado e mandei também para o L, que é que é o videomaker que trabalha comigo, faz parte da nossa equipa, e eu mandei para ele e ele me disse, não faz isso, deixa mesmo o meu trabalho, me chama mesmo, me chama, não faz isso. E é isso. E eu não consegui terminar, eu estava aí a editar, por algumas coisas que eu via ela fazer. Não consegui. Parei, lhe liguei, lhe disse, mano, vem mesmo aqui. Vem mesmo só aqui. Estou a preparar o ambiente para te receber. Tem uma gasosa, uma bolacha. Vem, vamos ficar aqui até a hora que você terminar essa arte e vamos ter o vídeo. O vídeo está pronto, já postamos numa outra página, que eu não vou fazer publicidade, numa outra página. E é isso, né? Cada pessoa na sua área e as coisas vão muito bem. Ana Cristina, muito obrigado. E nós queremos, daqui de Luanda, mandar o nosso muito obrigado. E nós estamos a ver, essa live não vai acontecer, porque a rede da Mana está lá, do outro lado do mundo.
do outro lado do país, e nesse lado do país a rede não é assim tão boa, e graças a Deus a internet da mana se comportou, e a minha também, graças a Deus. Então, mana, muito obrigado, que possamos continuar a colaborar, que as suas artes têm falado por si, que continuem a falar por si, e nós vamos estar aqui a partilhar o seu trabalho, que é muito, muito bom, e nós admiramos muito. Semana tem algumas palavras para deixar às pessoas que nos assistem. Ficou boa noite, Ah, vou trazer banana quando eu voltar do Ambo. eu estou aqui numa cidade, Cuitie. E eu agradeço muito pelo convite. Uma boa oportunidade, não é? De falar desse tema, porque é um tema muito atual. E eu faço um convite já, uma proposta, né? Uma sugestão de tema para talvez as próximas lives, que é em relação à IA, inteligência artificial e o design gráfico. Se inteligência artificial, design gráfico ou a questão de marketing, será que as profissões de designer gráfico vão terminando com essa toda criativa, com essa toda ferramenta de inteligência artificial que vem se desenvolvendo né, nos últimos tempos? É uma sugestão que eu dou para os segredos no digital, né? E para as próximas lives. E agradeço, como já havia dito, o convite, e serei uma seguidora nesse programa, Segredos no Digital. Uma fiel Muito obrigado. seguidora agora. Uma fiel seguidora. Muito obrigado, mana. É isso, né? Nós temos aqui um tema já está apontado, está aqui na nota. Tema super, super, super importante, e nós vamos voltar. E continuem, podem seguir o Insta da nossa mana, podem seguir o meu perfil, podem seguir, continuem a partilhar e mandam um cliente para a nossa mana. Mandem cliente para aqui. Eu não me contratem como não me contratem como designer. Já estou fechado com os trabalhos aí, com umas empresas que eu não quero mais trabalho de designer. Então, se me puxarem, é mesmo só para gestão de redes sociais, tráfego pago, essas coisas aí. E se puxarem a mana, puxem mesmo para design gráfico. Para design gráfico, é isso aí. Quem me puxar para design gráfico, vou reencaminhar para a mana Cristina. Mana, muito obrigado. E nós continuamos a colaborar. E nós queremos também agradecer, as duas pessoas que ficaram conosco até o final. Muito obrigado pela vossa audiência, e nós vamos voltar, né? Segredo Digital, crescemos juntos. O objetivo é que nós partilhamos mais conhecimento. E tal como nós já temos dito aqui no nosso perfil, se queres aprender mais sobre marketing digital, sobre tráfego pago, sobre design gráfico, algo que nós tivemos aqui uma magna aula, é só entrar nesse perfil. Então, seja bem-vindo. Aquelas pessoas que não nos seguiam, começaram a nos seguir agora, e que nós nos vemos até o nosso próximo encontro. Espera, antes de sair, deixa só dizer, na próxima semana começa uma série de marketing. A série tem como objetivo mostrar o marketing antes do digital, porque muitas pessoas acreditam que o marketing só existe com o digital. Então nós vamos trazer vídeos, vamos trazer muita coisa que vai nos trazer noção que o marketing já existia antes do digital. Então seja bem-vindo e segue o nosso perfil. Mana Cristina, muito obrigado e estamos juntos.